Uma graça e paz a todos quando se parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã, queridos amados irmãos em Cristo Jesus. A importância da oração e a vitória de uma igreja que ora. Quando o Herodes mandou lançar Pedro na prisão para o apresentar depois da festa da Páscoa, colocando ele ali para ser enviado por soldados, durante a noite, enquanto Pedro dormia, um anjo desceu na prisão, o tocando nele, o despertou e disse: cinge-te, calça teu sandália. E ali Pedro, pensando que era uma visão, calçou as sandálias, jogou a capa, as costas, cingiu-se, e foram andando. Então o portão se abriu automaticamente, sozinho, a porta dava para a cidade, e Pedro pensava que tinha uma prisão. Ao sair, o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro viu que o Senhor tinha livrado ele das mãos do Herodes. Disse: agora eu sei que o Senhor me livrou das mãos daqueles que queria ver o meu mal ou a minha morte. E Pedro foi para a casa da irmã Maria, mãe de João, e ali, atendendo na porta, uma menina chamada Ruth veio atender, mas não abriu a porta para Pedro. Foi avisar os irmãos que Pedro estava ali. E os irmãos não acreditaram porque achou que ela estava enganada. Então Pedro continuou batendo na porta até que abriu, e Pedro fazia sinal para que se calasse. E contou-lhes como o Senhor o tinha o libertado das mãos do Herodes. Meus queridos amados irmãos, Pedro obteve a vitória porque a igreja estava unida em uma só voz, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Porque é impossível Deus não agir quando a igreja ora. É impossível Deus não dar resposta quando você dobra o joelho no chão e pede a Ele socorro. Conta para Ele o que está acontecendo na tua vida. Deus jamais deixa sem resposta aquele que busca a sua presença através da oração. É por isso que muitas vezes nós estamos derrotados porque não buscamos ao Senhor em oração. Porque não confiamos em Deus, porque não esperamos em Deus, porque não dialogamos com Deus, porque muitas vezes nós confiamos em A e B, confiamos em tantas pessoas, mas não confiamos no Senhor. Falamos com A e B, mas não falamos com o Senhor, que tem o poder de nos abençoar, que tem o poder de ouvir a sua e a minha oração. E foi por isso que Pedro obteve vitória, porque a igreja estava unanimemente, estava toda reunida orando em prol da vida do apóstolo Pedro. Se a igreja não tivesse orado em prol da vida de Pedro, queridos irmãos, tenho certeza que o Senhor não teria enviado o anjo para o libertá-lo da prisão. Muitas vezes você se encontra aí dentro de uma prisão e precisa da oração dos irmãos, para que o Senhor envie seu anjo e o tire você da prisão, o liberte da prisão, quebre as algemas que estão te prendendo, quebre as correntes espirituais que está te prendendo. Há pessoas que estão presas, acorrentadas nas algemas espirituais, no vício da droga, no vício do alcoolismo, na prostituição, passando por lutas, dificuldades, sofrendo. Pessoas que estão com as gemas da enfermidade, que está aprisionando em um leito, em um hospital. Pessoas que só vivem doentes, que só vivem no hospital constantemente. São algemas espirituais. São doenças que servem como algemas que prendem essa pessoa. E é necessário que a igreja ore para que essas algemas sejam quebradas e as pessoas sejam libertas desse seu mal, daquilo que lhe aflige, do vício das drogas, do alcoolismo, da dependência química, dos vícios e tantas coisas erradas que são abomináveis aos olhos do nosso Deus. E muitas vezes a igreja não tem orado por isso. Muitas vezes a igreja tem sido omissa. Muitas vezes a igreja tem sido soberba. Ora por si mesmo,
mas não ora pelos demais, não ora pelos aqueles que estão de fora. A igreja não tem orado pelos seus irmãos católicos, para que o Senhor nos liberte das prisões que vive, das prisões chamada idolatria, da prisão da mariolatria, da prisão da santeolatria, da prisão da irreverência, da prisão do engano. Que os enganos, meus amados irmãos, eles são prisões, são algemas, onde eles estão presos e não conseguem se libertar, porque está crendo em uma religião que acha ser certa, que acha ser verdadeira, que acham que estão servindo ao nosso Deus, quando não estão servindo ao nosso Deus. Estão servindo a um Deus misto, a um Deus politeísta. Então isso é algema, isso é prisão, que tem prendido as suas mentes, os corações, uma fé morta. Num mariolatrismo terrível, numa santeolatria terrível, numa idolatria terrível, numa idolatria terrível. E essas pessoas precisam se libertar. Precisam conhecer a verdade que é Cristo Jesus, se libertar desse pecado da idolatria. Como os outros precisam se libertar do vício, do alcoolismo e tantas coisas mais. Da pornografia e etc. E a igreja não tem orado. Nós crentes não temos orado por nossos irmãos católicos, não tem orado pelos aqueles que estão servindo a Satanás no centro de Macumba, invocando a espíritos imundos em que é almas de quem já morreu, que ali estão, quando não é. A igreja não tem orado. E como é que a igreja quer ter vitória? Como é que a igreja quer vencer uma guerra espiritual, meus amados irmãos, se não ora, se não droga o joelho, se só apenas vão para a igreja, mas ora por si só, ora por sua família, mas não ora a sua vizinhança, não ora pelos que estão ao seu redor, não ora por aqueles que estão ao seu lado. Nós não oramos muitas vezes por aqueles que estão fora do caminho do Senhor, pelo desviado que se desviou por algum motivo. Essa é uma realidade. É uma igreja que está sendo omissa. Enquanto a igreja de Atos dos Apóstolos orava pela vida de Pedro, em unanimidade, nós cristãos não estamos orando para que o Senhor responda a oração, para que o Senhor nos dê vitória, para que o Senhor nos livre de todo mal, para que o Senhor interceda na vida daqueles irmãos que estão na África, em Moçambique e Angola, irmãos que são queimados vivos ali em Angola pelos grupos radicais do Boko Haram, irmãos que são mortos pelos assassinos da Jihad Islâmica, que mataram os nossos irmãos missionários. Nós não oramos, porque Deus tem o poder de intervenir e fazer com que aqueles homens não matem os nossos irmãos missionários, mas é porque a igreja não ora. E aí acaba as almas morrendo nas mãos dos terroristas, que muito bem armado, o mata nossos irmãos queimados. Outros têm suas mãos cortadas na Turquia, se for pego com uma Bíblia. Outros são mortos na Coreia do Norte por falar de Jesus. Outros são rejeitados na Índia por falar de Jesus. Então a igreja é perseguida em diversos países do mundo. E até mesmo no Brasil já houve prisão de homem que estava pregando o evangelho em São Paulo, na praça, e a polícia prendeu aquele pastor. Até aqui no Brasil já está sendo perseguida a igreja. Mas isso é por falta de oração, por falta de buscarmos o Espírito Santo, por falta de buscar a proteção daquele que tem o poder de libertar. Assim como ele libertou Israel do cativeiro do faraó, da casa da servidão, onde estiveram 400 anos presos, ali, sendo cativo, sendo escravo. O Senhor os libertou, meus amados irmãos. Por quê? Porque fizeram um clamor a ele ouviu seu clamor e enviou Moisés para os libertar das mãos de Faraó. E muitos estão escravizados, estão presos nessas prisões, nesses cativeiros, e precisa da tua e da minha oração para que sejam libertos. E a igreja brasileira não tem se manifestado, não tem orado. Estão preocupada com seus status, com o crescimento da sua igreja, com o crescimento financeiro, com o crescimento de um campo, para mostrar que tem mais membros do que a outra, para mostrar que tem mais
pastor do que a outra, para mostrar que prega melhor do que a outra, para mostrar que louva melhor do que a outra. E isso não é isso que Deus quer da igreja. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para ver uma igreja dessa maneira, uma igreja morna, como a igreja de Laodiceia. Não, foi para que tivesse uma igreja viva, eficaz, uma igreja que lute, que combate, que vença as trevas, que leve a luz, que leve a palavra para aqueles que estão famintos, que precisam ouvir a palavra do Senhor. E é você e eu que temos que fazer isso, porque Jesus já fez sua parte, já anunciou o evangelho quando veio aqui na terra, já morreu por nós, já nos perdoou, já nos deu a graça do perdão, já nos comprou com seu sangue. Cabe a mim e a você levar essa liberdade para aqueles que estão presos, meus amados irmãos. Como falei, presos na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria, no satanismo, na maçonaria, no ocultismo, no budismo e tantas seitas e religiões perigosas que têm levado milhões de pessoas ao abismo e têm lançado milhões de almas no inferno por dar ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Porque são os pilares que Satanás usa para enganar as pessoas. Um pilar chamado religião, fanatismo religioso, que mata em nome do Senhor Jesus. Porque vive uma religião e não vive o cristianismo, não vive a palavra de Deus, não prega a palavra de Deus. É diferente de viver o cristianismo, é diferente de falar, de pregar o evangelho e de pregar uma placa de uma igreja, de uma nação. É diferente. Servir a Deus é muito diferente. Servir a Deus é compartilhar as bênçãos do Senhor para com o teu próximo. Servir a Deus é falar de Jesus para aquele que necessita. Servir a Deus é levar o remédio que é Jesus para aqueles que estão doentes espiritualmente, enfermos, morrendo. E é você que tem que levar esse remédio chamado Jesus. É você que tem que levar essa luz chamada Jesus para que brilha no meio da escuridão, e da escuridão do pecado, onde muitos estão caídos, vagando, sem Jesus, sem luz, sem paz. E somos nós que temos que fazer isso. Mas nós não fazemos, nós não oramos pelos irmãos da Coreia do Norte, nós não oramos pelos países da Coreia do Norte, nós não oramos pelo Japão, nós não oramos pelo Paquistão, nós não oramos pelo Afeganistão, nós não oramos pelo Sudão, para que o Senhor venha intervenir, o Espírito do Senhor venha se manifestar ali, e a alma seja convertida, e haja um avivamento naqueles países onde rejeita o Evangelho. Nós não oramos, porque estamos orgulhosos, estamos soberbos, queremos Jesus só para nós, queremos a bênção de Deus só para nós, queremos a liberdade só para nós, e não é assim que tem que ser. Foi para isso que Jesus morreu por você. Morreu para que nós levássemos vida para outros que estão mortos no mundo, que estão em treva, que não tem paz, que não tem amor. Desperta a igreja, comece a orar. Pastores, ore não só por suas ovelhas, mas ore pela nação brasileira, ore pela nação mundial, ore pelos aqueles que estão sofrendo lá na Ucrânia, aquela guerra terrível. Ore pela Venezuela, que está sob o domínio satânico, assim como o nosso país está sob o domínio satânico, porque essa guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, onde estamos passando por tempestades, onde Satanás está agindo por falta de oração, porque a igreja não ora pelo país. Essa é a verdade. E a nossa economia está indo a pique, porque estamos sob o domínio das trevas, de um partido tenebroso, de um partido que adora a Satanás, onde o seu líder maior, o nosso líder governante, é filho de Satanás, ou seja, é cavalo de Satanás, é filho de santo. E é contra o evangelho, é contra a igreja cristã. E muitos pastores estendem as mãos para ele, não ora por ele, para que o Senhor venha libertar ele desse mal, desse perigo que ele corre, que é servir a Satanás como um bandista, como a sua mulher também pertence à Umbanda. E a igreja não ora. E a igreja abraça essas práticas, essa prática pecaminosa, e não repreende esse demônio que age naquelas vidas. Porque essa guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E precisa da igreja unida orar, para que Satanás venha ser derrotado, para que venha cair por terra toda a legião satânica que está sobre o nosso Brasil, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, destruindo os lares, destruindo as famílias, com ideologias de gênero, destruindo a família, destruindo a base da igreja, que é a família,
com a prática do homossexualismo, do lesbianismo, do LGBT. São bandeiras que têm levantado porque o inimigo está atuando. Coisas que são contra o evangelho, contra os princípios, contra os mandamentos do Senhor, contra a vontade do nosso Deus. Está vencendo aos poucos. Por quê? Porque há uma igreja que não ora, há uma igreja que se acomoda, há uma igreja morna, como a igreja da Odisseia. Há uma igreja fariseu, onde vive como fariseus, preocupados só com o poder, com a fama, com a glória, com o status, com os seguidores, e não se preocupam com as almas que estão perecendo, que estão indo diretamente para um abismo. Essa é a verdade, irmãos. Desperta a igreja, porque Jesus está voltando e não tarda em chegar. Veja o que está acontecendo. Guerra, fome, peste, desunião, assassinato em massa, desobediência, irreverência para com o Senhor. Tudo isso é sinal que Jesus está voltando. E vocês continuam aí dormindo, pastores estão continuando dormindo, deixando o pecado entrar nas suas igrejas, o mudanismo pecaminoso. Não tem nada a ver. O que era pecado já não é mais pecado. O que era proibido na igreja agora está sendo liberado. Porque o jovem pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque se nós vamos esse livro, sai da igreja. Meu irmão, não te preocupa, a igreja não é tua, a igreja é do Senhor Jesus. Se a pessoa sair por rebeldia, o Senhor enviará outro que quer algo com ele, que quer ter compromisso com a sua obra. Porque a igreja não é sua, pastor. A igreja é do Senhor. Você está aí como instrumento para ser usado por Ele, para levar a mensagem, para salvar as vidas, para falar do amor de Jesus. Para esses que estão aí no teu comando. Você é um administrador de ovelhas, por isso cuide bem das suas ovelhas. Mas não seja medroso. Pregue a doutrina não mata, a doutrina cura, a doutrina salva, a doutrina liberta, a doutrina leva o homem para o céu. Mas o pecado mata e o lança no inferno. A rebeldia mata e o lança no inferno. A covardia mata e o lança no inferno. A omissão mata e o lança no inferno. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que o Espírito Santo continue falando melhor aos vossos corações. Para ouvir essas mensagens mais, acesse nossa página no YouTube. O poder da palavra de Deus. Compartilhe, dê seu like, se inscreva. E vamos juntos semear a semente que é a palavra de Deus em cada oração. Shalom, Adonai, Baruch Hashem.